Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar, revelar a escuridão, minha alma anseia. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu, tão certo como eu, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diz, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diz, tão certo como eu, tão certo como eu, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Você, para completar, Deus está aqui, aleluia, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu, tão certo como eu, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E aplauda, que bonito saber que Ele pode te ouvir. Diga amém, gente? Sente-se, hoje o culto está bastante intenso, então depois louvamos mais. Obrigado, até aqui. Boa noite, tudo na bênção, gente? Nos achegamos à casa de Deus hoje bem dispostos, animados, felizes. Então amém por isso, né? E se porventura tudo isso aí não é a resposta sim para você, eu digo que Deus pode mudar isso tudo em um nome de Jesus. E bem-vindo à casa de Deus, bem-vindo visitante, bem-vindo quem já é de casa. Nós somos da fé e confiamos que Deus está aqui agora entre nós. É a Bíblia quem diz, onde houver dois ou mais reunidos em nome dele, ele mesmo se faria presente. Então olha que nitidez da nossa parte, o próprio Deus está aqui entre nós, amém, gente? Que alegria, não é? Abra a tua Bíblia em Juízes, capítulo 6, é o assunto que nós estamos estudando hoje, por sinal, um assunto que o nosso missionário meditou ainda ontem, no programa dele, Show da Fé. Parte do que foi falado lá, falaremos aqui, e outra parte será nova. Juízes capítulo 6 é o início ali da Bíblia, não é? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Abra lá, por favor. Eu faço uma introdução, porque você viu que nós já vamos para o capítulo 6. Então eu vou fazer uma introdução como que resumindo um pouquinho desses 5 que ficaram para trás. A Bíblia fala a respeito de um homem chamado Gideão. E a época em que esse homem viveu foi uma época muito difícil para ele e para o povo dele, povo de Deus, povo cristão, povo de Deus, não é? Ainda falo de Antigo Testamento, então não falo cristão, povo de Deus. E o que ocorre? Eles tinham o trabalho, eles se empenhavam, suavam, trabalhavam, plantavam, mas na época que era para colher,
o resultado do suor, o resultado do trabalho, eles não conseguiam colher. Existia um povo chamado midianita. E esse povo midianita ficava no encalço do povo de Deus. Plantar, eles não queriam. Eles queriam a coisa pronta. Então eles até deixavam o povo de Deus plantar. Mas eles contavam X tempo depois, quando já estava na hora da colheita, vinham, mas eles vinham de bando. Era muita gente. A Bíblia diz que eram como gafanhotos. Vinham de bando e vinha colhendo tudo que era do povo de Deus, claro que sem autorização, vinha roubando. Então o povo de Deus ficava com o trabalho de plantar, mas não tinha a alegria de colher. Pastor, isso foi só uma vez? Não. Foram duas? Não. Foi um mês? Não. Foi um semestre? Não. Então foi um ano? Não. Foram 7 anos assim. Imagine você, é só você imaginar, você trabalha 7 anos da sua vida e não tem nada. De sol a sol, tem carga horária por aí que é muito puxada. Tem pessoa que entra bem cedo, sai bem tarde e vai ver no final do mês, salva ali alguns poucos reais descontado as dívidas, os compromissos e tal. Eu já atendi casos nesta igreja, não vou falar nomes, em que a pessoa ganha um salário considerável, mas boa parte do dinheiro vai para despesa saúde, boa parte vai para aqueles empréstimos que já vem descontado no salário em folha, e no fritar dos ovos fica uma coisinha tão pouca que o trabalho não está sendo colhido. O povo então de Deus, não estou falando ímpio, estou falando o povo de Deus, nessa época viveu uma época de muita miséria, porque pior do que não plantar é você plantar e não colher. Porque o não plantar já deixa você numa situação confortável, né? Como quem diz, eu não colhi, mas eu também não plantei, então eu não gastei, ficou empatado, ficou 0-0. Mas você preparar a terra, adubar, falando um pouco em agricultura, irrigar, jogar veneno, às vezes cercar, e fazer todo aquele trabalho de fertilização para poder gerar fruto. E na hora que vem o fruto, alguém corre na frente e leva o fruto na mão grande, é desanimador. E é exatamente nesse cenário em que viveu esse homem chamado Gideão. O cenário era desanimador. Ainda antes de ler, a Bíblia diz que plantar ou trabalhar e desfrutar do trabalho, isso é dom de Deus. Isso é um presente que Deus dá. Repito, o trabalhar e o desfrutar do trabalho, do fruto do trabalho, isso é dom de Deus, é presente de Deus. Amém, gente? Tem muita gente que trabalha, mas não colhe resultados do trabalho. Muito triste. Até antes de prosseguir, você está em Juízes. Coloca na tela para mim, a equipe, para você não ter de sair de Juízes, Ageu capítulo 1, verso 6. Ou se você puder, marca aí Juízes, que a gente vai ler já, e vai lá no texto que eu te falei de Ageu, capítulo 1. Houve um povo, semelhante ao caso do Gideão, que eu falei há pouco, que também estava vivendo uma situação de miséria. Eles plantavam, trabalhavam, mas não tinham resultado. E eles começaram a se perguntar: por que a nossa vida está assim? Eu trabalho, mas não tenho resultado. Capítulo 1 de Ageu, versículo 6, diz assim: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais,
vestis-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, lê isso ali comigo, recebe salário num saquetel furado. Então eles começaram a se perguntar: por que a nossa vida está assim? Eu estou plantando, eu estou trabalhando, eu estou me empenhando, eu estou me esforçando, por que os resultados não vêm? Eles começaram a ter a resposta: o resultado não vem porque a tua sacola está furada. Eu não sei se você já teve a triste Eu não sei se você já teve a triste atitude de guardar dinheiro no bolso. Mais cedo eu brinquei e repito agora: aquele troco da padaria, 300 merréis. Aí você guardou bem dobradinho assim, guardou no bolso. Aí você disse: esse troco aqui, troco da padaria, eu exagerei um bocado, 300 merréis. Esse troco aqui eu vou pagar a conta de tarde. Aí você já está na fila do banco, chamaram tua senha, é a tua vez. Você bate a mão no bolso, você tira o forro e você acha um furo. Que sensação horrível você saber que o dinheiro entrou ali, mas o dinheiro saiu. Era o que acontecia com o povo. Eles trabalhavam, eles se empenhavam, mas entrava e também saía. Mais cedo Deus me deu um exemplo para você entender isso aqui. Tem muitas famílias que têm hábito de colocar água na geladeira para beber. Na tua família é assim ou não? Tem muita gente que tem um hábito. E toda a família, me responda se eu não estou enganado, tem um parente descansado, que só vai, bica um pouquinho e devolve, bica outro tanto e devolve. E às vezes o dito cujo pega o finalzinho da água e devolve o negócio vazio, gelando, até chegar a sua vez de querer tomar água e estar vazio. Tem alguém assim lá ou não? Não precisa entregar quem é. Então o povo de Deus estava com essa sensação de garrafa vazia. Eles enchiam, plantavam, preparavam a terra. Quem tem noção de agricultura sabe que não é 2 palitos para preparar a terra, é trabalhado. E na hora de querer tomar um pouquinho do fruto, tomar um pouquinho da água, garrafa vazia. Por que? Eles se perguntavam: porque o saco de vocês ou a garrafa de vocês está furada. Você pode colocar lá uma mala de dólar, mala de real, vai ver, cai a mala toda. E como faço, pastor, para trocar essa mala furada? Como que eu faço para trocar esse saco furado? Versículo 9: olhastes para muito, mas eis que assoprei, ou mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Verso 10: por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Então entenda, estou costurando esse texto com aquele, porque em ambos textos eles trabalhavam, mas não tinham resultado do trabalho. O Senhor começou a explicar para eles: mas por quê? O Senhor explicou: o saco de vocês está furado, tem que trocar o saco. Mas como que eu faço para trocar minha sacola furada? Eu te explico. Enquanto vocês pensarem na sua casa e esquecer a minha, a sacola de vocês estará furada. Entendeu? Que coisa séria. E infelizmente tem gente que lembra dos assuntos pessoais e esquece dos assuntos espirituais. Quando a Bíblia fala esquecer da minha casa, eu vou falar um pouco mais sobre isso.
Primeiro, é essa casa aqui. É a casa que Deus nos deu para cultuar. Não podemos esquecer da casa de Deus, não de frequentar. Eu esbarro na questão das ofertas, até de colaborar. Se Deus lhe deu mais, me perdoe já falar até das ofertas. Eu acho que é um papel teu ofertar mais. Porque a Bíblia diz que ao que muito for dado, muito será cobrado. Se Deus já lhe deu uma graça maior, economicamente falando, eu entendo que você tem uma missão também maior, economicamente falando. Mas não é só sobre as ofertas que eu quero falar. Manter esse templo, graças a Deus, Deus tem nos dado parceiros, fiéis dizimistas e ofertantes, e essa casa tem sido mantida há aproximados 16 anos. Essa igreja completará em setembro 16 anos. E você diga graças a Deus. E aquele que ainda não é fiel nas ofertas, pois comece, porque temos projetos para melhorar em muitas áreas, muitos setores. Mas não é apenas disso que eu quero falar, e nem só sobre ofertas. Não é nem o momento das ofertas, eu que me antecipei. O livro sagrado diz que nós somos morada do Espírito Santo. O livro sagrado diz que o Espírito Santo, ele habita em nós. Traduzindo, nós somos casa de Deus. E a Bíblia diz que eles estavam com o saco furado, por quê, gente? Porque eles não estavam cuidando da casa de Deus. Aí aqui puxão de orelha em dupla via, em via dupla. Primeiro, você tem cuidado da casa de Deus? Você tem cuidado do teu corpo? Eu estou falando ainda de coisas naturais. Estou falando em saúde. Estou falando em exercício. Estou falando de você cuidar melhor da tua alimentação. Tem gente que corta a carne, lança fora e fica só com a gordura. E às vezes ainda brinca, é essa aqui que o doutor indicou. Indicou o quê? Ele era assistente funerário? Você bem sabe que há alimentações que não são boas para você ingerir. Você bem sabe, às vezes a gente teima que refrigerante também já não é bom para ingerir. Eu tenho sido um divulgador e influenciador para que você ou reduza ou zere. Não estou falando nem de bebida alcoólica, estou falando de refrigerante. Entende sim ou não? A gente precisa. Eu mesmo conheço o caso de pessoa que acordava de manhã e tomava um PET 2 litros, não vou falar marca, tomava uma garrafa de 2 litros sozinho, já no café da manhã, e substituiu água por refrigerante, porque às vezes o negócio está quentinho com gás, mas eles fizeram um negócio para matar a sede, né? Às vezes o cidadão mata a sede entornando refrigerante. Não é saudável não, cristão. Cuide do seu corpo. O seu corpo é casa de Deus, é morada do Altíssimo, é templo do Espírito Santo. E não vou nem perguntar para não haver constrangimento, a última vez que você fez exercício. E eu não estou falando de levantamento de garfo. São coisas que precisamos avaliar. Aí às vezes o cidadão pastor, numa vida corrida como essa, eu não estou sem tempo. É incrível que quando o doutor manda você exercitar, você obedece, porque aí o doutor está dizendo que se você não exercitar, você morre. Você percebe como a gente precisa criar juízo na cabeça? Mas a mensagem não para só no discurso de cuidar exercitando. Se você é morada do Espírito Santo, você precisa manter esta casa limpa para o Espírito Santo morar. Cuide da casa que Deus te deu. Estou falando dessa casa, desse corpo, dessa matéria. O Espírito de Deus só habitará, já que Ele é santo, se o lugar estiver santificado. Amém, gente? Essa foi a resposta pelo motivo deles estarem com uma sacola furada. Aí volta a Juízes 6, versículo 6. Diz assim: assim
Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel, o que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. Como tem gente que espera ficar mais pobre para agir, né? Porque pobreza é faltar algo. Pobreza é escassez em alguma coisa. A pobreza não é só financeira. Tem gente que é pobre no vocabulário, fala mais gíria, fala mais palavrão do que o português. Tem gente que é pobre de convivência, gosta de ficar solitário, não gosta de conversar com ninguém. Tem gente que é pobre no assunto carinho, no assunto respeito, no assunto amor. Tem pobreza de toda área. O povo esperou por alguma forma ficar pobre, empobrecer, para poder clamar ao Senhor. Não espere não, cristão. Se está tendo débito em alguma área da tua riqueza, clame ao Senhor logo. É pobreza afetiva? É pobreza sentimental? É pobreza espiritual? Tem pessoa que não suporta ver um engravatado, está lá com um caderninho pedindo oração. É pobreza espiritual. Entende ou não? Vai ver o cidadão nem da fé é, vai ver até bate o tambor nas horas vagas. Então a gente tem que saber direitinho do negócio. Aí, avançando, nessa época de pobreza, verso 11, o Senhor ele mandou um anjo. Olha o que diz o 11. Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho. E pausa aqui. E o Gideão estava ali malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então, naquela situação de miséria, naquela situação que eu já lhe expliquei, de plantar mas não colher, de ter um saco furado, de investir, de ralar, de trabalhar, mas não ter resultado. É a mulher que investiu no marido uma vida inteira, para agora ele se aventurar com a amante. É o pai e a mãe que se investiu, plantou a semente, cuidando e criando do filho, e agora nos últimos dias descobriu droga na mala, descobriu droga na bolsa. Então são pessoas que fizeram investimentos, mas não estão tendo retorno. Pessoa que investe 30, 40, 50 mil numa faculdade e que está desempregado. Entende que coisa séria? Então eles quiseram entender, e nessa época de não ter resposta ao investimento, não ter contrapartida, o povo estava muito desanimado. Mas, verso 11, Deus mandou um anjo. Repete isso comigo. Deus mandou um anjo. Mais uma vez, diga lá. Deus mandou um anjo. E você diga graças a Deus. Sabe, você pode estar na situação de mais miséria que for. Você pode estar talvez na miséria emocional até. Você olha talvez até uma formiga passando e está chorando. Ai, tadinha dessa formiga, está sendo explorada. Vai ver, está emocionalmente abalado. Mas o Senhor, Ele tem uma equipe dEle em favor desses que estão desanimados, cansados. Ele mandou um anjo. Anjo é alguém que trabalha na equipe de Deus. E o recado de Cristo foi: vinde a mim cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor preparou toda uma equipe que trabalha com Ele, e Ele está convidando quem está cansado, desanimado, que era o caso de Gideão. Planta, 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 planta e não colhe. Planta, planta, planta e não colhe. Planta, planta, planta. Quanto tempo, gente? 7 anos. E qual o recado esse anjo trouxe? Versículo 12. Olha que coisa séria para nós. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, leia comigo: o Senhor é contigo, varão valoroso. O recado que Deus deu para quem estava desanimado foi: o Senhor é contigo.
Você sabe, gente, que no momento de luta, é comum a gente duvidar de que Deus está com a gente mesmo. É assim. No momento do apuro, é normal, porque nós somos emotivos. É normal, quando nós estamos enfrentando uma luta, nós questionarmos. E eu duvido que você já não tenha passado luta na vida e chegado a pensar: meu Deus, cadê o Senhor? Que não está vendo tudo que eu estou passando. Era o que o Gideão estava vivendo. Inclusive o Gideão retrucou o anjo. Olha o grau de desânimo de retrucar o recado do anjo. Versículo 13 diz assim: mas Gideão lhe respondeu, retrucou com o anjo: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Então perceba, pessoal, os momentos críticos, os momentos de miséria, os momentos de escassez, são momentos que a gente precisa ficar pertinho de Deus, porque são momentos que nós seremos tentados a duvidar de que Ele está conosco. E o recado que Ele envia pela equipe dele, ali na ocasião foi um anjo, e hoje, em aspas, por favor, eu represento esse papel do anjo de lhe trazer o recado de Deus: o Senhor é contigo. Vira para o vizinho, alegra a noite dele, diga: o Senhor é contigo. Só que às vezes alguém que está emocionalmente abalado retruca com um discurso desse. Talvez diz: mas você não me conhece, você não sabe o que eu estou enfrentando, você não sabe que lá em casa eu tenho uma mulher que é dura toda a vida, você não sabe que essa mulher tem uma mãe que é mais dura do que ela ainda, chamada minha sogra. Aí começa então a retrucar com o anjo. O anjo, quando envia o recado, ele envia por ordem de Deus. Amém, gente? É por ordem de Deus que ele envia o recado. E o recado foi: o Senhor é contigo. Aí ele retrucou: mas como que é comigo, se olha isso, olha aí, tudo destruído, a nossa plantação, tudo isso aqui. E ele retrucou mais. Versículo agora 14. Então o Senhor olhou para ele e disse, eu percebo aqui gravidade na coisa. Primeiro era o anjo do Senhor. Esse texto, por algum motivo, muda o texto. Ele está falando agora o Senhor. Então eu percebo que a coisa mudou de cena, engrossou. O Senhor olhou para ele e disse, leia comigo: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Entendeu isso? A coisa apertou. Falou: acho que você não está entendendo, Gideão. O recado que o parceiro meu de trabalho veio trazer foi meu, eu que mandei ele trazer. Aí o outro texto está dizendo: o Senhor. Eu entendo que a coisa mudou de patente, o negócio ficou mais estreito. Olhou nos olhos dele e falou: vai nessa tua força. Você sabe que nos momentos de miséria, de escassez, de problema, de dificuldade, de tribulação, tudo amiguinho, a gente chega a pensar que Deus não está conosco e enfraquece e fica fraco. Às vezes fraco até para orar, fraco para vir à igreja, fraco para estender a mão amiga para um familiar, fraco para estender a mão amiga para o marido, para a esposa. Porque você que tanto estendeu a mão um dia, hoje está precisando dessa mão. Mas você perceba que o quadro clínico do irmão Gideão estava tão sério que ele precisou ser sacudido algumas vezes. Aí alguém diz: pastor, agora ele criou juízo? Não, ele retrucou de novo. Versículo 15: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel?
Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Você percebe que às vezes a gente está envolvido no bololô de problema, que a gente está retrucando com Deus. Entende a lição? Está retrucando com Deus, mas isso aí não, Senhor, isso aí não é para mim não. Que mensagem bonita, que mensagem poderosa, mas não é para mim. Ah, que alegria, e Deus está e tal, Deus deve estar contigo, meu vizinho, porque comigo eu não sei não, porque a vida não está mole, mas é contigo que Ele está, mesmo que você esteja vivendo tempestades, vendavais, problemas, dificuldades. O quadro era de miséria. E às vezes, a falar nesse texto, é necessário um choque de ordem. Deus mandou um anjo, parece que ele não deu bola. Aí o outro texto me dá a ideia de que o próprio Senhor olhou nos olhos dele, ele também não deu ideia, e retrucou. Ele continuou retrucando. Você bota fé? Aí ele disse assim: se o Senhor está comigo mesmo, tem crente desse jeito, eu vou fazer uma prova contigo. Abro parênteses, eu não vejo problema fazer provas com Deus. Eu já fiz algumas. Aquele dia que você está revestido de fé, e você precisa de uma resposta urgente, e você levanta a voz em oração e diz: Senhor, eu preciso dessa resposta, e eu quero muito ver a tua mão nisso. E Deus vir e mostrar e provar e o poder dele na sua vida. Alguém já fez provas com Deus assim? Já não fez? Já fez? É lindo você ver a mão de Deus em ação. O Gideão fez uma prova. Ele fez bem assim. Ele pegou um novelo, um punhado de lã, e colocou lá no relento. E ele fez assim com Deus. Disse: Senhor, eu quero ter certeza de que o Senhor está comigo. Eu vou deixar esse bolo de lã ali no pátio, e essa noite eu vou deixar ele no sereno. Eu quero que o orvalho caia só no novelo, só na lã, e o resto de todo o pátio fique seco. E ele foi dormir. Isso aí é para eu saber que o Senhor está comigo. No dia seguinte, acordou mais do que depressa, foi lá conferir, pegou o novelo, apertou o novelo, espremeu, caiu tanta água que a Bíblia diz que encheu pelo menos um copo. Não foi chuva, foi só o orvalho. Aí você acha que ele já está satisfeito de que Deus está com ele? Homem incrédulo! Retrucou de novo: Senhor, pode ter sido uma coincidência esse negócio aí. Eu agora quero fazer um outro desafio. Eu vou colocar um novelo de novo, o bolo de lã aqui, só que agora eu quero diferente. O orvalho vai descer, mas não vai tocar no novelo, é para ele ficar seco. E o pátio todo eu quero molhado. E foi dormir. No dia seguinte, ele foi até o bolinho de lã, estava seco, e o pátio todinho molhado. Sabe o que eu aprendo nesse texto, pessoal? Repito, não vejo problema você fazer provas com Deus, mas sabe o que eu aprendo? O que mais Deus tem de fazer para você crer nele? Será que você está esperando aqui do pastor um show pirotécnico? Me perdoe. Vai ver alguém que está esperando como se fosse a virada de ano lá em Copacabana, Rio de Janeiro. Fica lá, sabe lá, quase meia hora, estoura fogos de cá, de lá, de acolá, e aquela coisa que você já deve ter visto aí pela TV. Talvez você esteja esperando algo assim, para poder crer. Eu digo para você, em nome de Jesus, se o Senhor já falou que está contigo, não tem por que mais duvidar. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta,
e nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Não nos deixará, nunca nos deixará e jamais nos desamparará. Aí eu lhe pergunto, me perdoe ser ousado nisso, o que é, crente, que você ainda está esperando para crer? Está esperando é de mim? Está esperando um fenômeno da natureza, um terremoto, um choque, um raio, um brilho especial, o teu cabelo talvez amanhecer de cor diferente, ou talvez o que alguém antiga nascer dente de ouro. Não precisa ver nada disso não. Nós temos que crer para ver. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Quem crê, levanta a mão assim e diga: eu creio. Esse é o mistério, pessoal. Esse é o mistério. O Senhor está contigo. Olha o cenário que o Gideão estava. E o recado ainda foi: varão valoroso, homem de valor, mulher de valor, o Senhor é contigo. Aí, resumindo o contexto final, depois dessas 942 provas, e já exagero da minha parte, ele, então Deus é comigo. Aí ele despertou, acordou para a vida. E ele foi escalar uma equipe para trabalhar com ele, para vencer os midianitas. E ele foi recrutando pessoas para poder entrar no exército dele, que ele foi o líder do exército e tal, e foi coisa séria. Ele recrutou 32 mil pessoas. Deus viu aquilo e falou: não, Gideão, você está trabalhando errado. Esse povo todo que você reuniu aí não é o povo que vai contigo na batalha não. É muita gente, Gideão. Porque se você for para a batalha com isso tudo de gente, depois você dirá: eu venci porque eu fui com tudo isso de gente. Gideão, no resumir dos assuntos, você só vai com 300 homens. Para você ter uma ideia, cada um dos homens de Gideão teria de vencer 450 inimigos. Cada um deveria vencer 450. Deus falou: é com 300 que você vai. Porque eu não quero que você entenda que você venceu porque você tinha um exército ao teu lado. Eu quero que você entenda que você vai vencer porque eu estou contigo. E venceu. E você aplauda Jesus. E venceu. E venceu, gente. Para 450. E venceu. Talvez você diz naquele discurso medíocre: tadinho de mim, tal, se fazendo de vítima. Deus pode pegar alguém desanimado igual Gideão e fazer dele um vencedor. E se lhe falta injeção de ânimo, a mensagem que Deus quer nos dar hoje é essa: o Senhor está contigo. Amém? Sentado mesmo, fecha os olhos um instante. Pai, eu sei, ó Deus, que às vezes são tantas turbulências que a vida traz, que em meio a essas turbulências nós chegamos a duvidar se há um Deus nos céus olhando para nós. O Gideão viveu esse cenário. E o Senhor foi doutrinando e doutrinando e ensinando e ensinando e fazendo provas e demonstrando de que Ele era real e que estava com Gideão. E uma batalha difícil demais. Desafiando 450. Eles foram vitoriosos. Meu Deus. Levanta, meu Deus, a estima desse meu irmão, a autoestima. Levanta, meu Deus, aquele que anda cabisbaixo por aí, aquele, ó meu Deus, que
por alguma razão se acostumou a se fazer de vítima, se acostumou a querer ganhar a atenção das pessoas por dó, ajude-nos, Senhor, ajude-nos, Senhor. E o revestimento que Deus dá para o desanimado é pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus desce sobre nós, Ele faz com que o cansado, o desanimado, aquele que estava desistido da vida, se levante e se torne um vencedor. E eu quero, ó Deus, como pastor desta igreja, ouvir muitas histórias de pessoas que entraram por estas portas destruídas e se levantaram em nome de Jesus. Oh meu Deus, nos dê esta alegria. Pai, esse é o troféu do pregador, poder ver a ação do Senhor em meio dos irmãos, no meio dos irmãos. E você que entendeu o recado, eu digo que isso já vai acontecendo com você e com toda a sua família. Se os midianitas pensavam que te derrubariam, eles estão enganados, porque o Senhor te põe de pé, o Senhor está contigo. Aleluia. E você diga muito obrigado, Senhor. Diga: Senhor, me ajude a crer todo santo dia, inclusive no dia mau, que o Senhor está comigo. Amém. Inclusive no dia mau, que o Senhor está comigo. Amém, gente? Você aplauda Jesus bem forte. Aleluia, isso é bom. Aí o Gideão despertou, acordou e foi para a batalha e venceu. E graças a Deus por isso. O obreiro se posiciona e louvamos um trecho dessa canção. Crianças, via de regra, por não entender, não devem participar. Diante da tua glória, me fizeste chegar a um ambiente igual ao céu, onde estou a tremer. Pode entregar, obreiro. Eu me realizo ao olhar para ti. Maravilhoso como tu és bom, em mostrar tua face, me prostrar em teus braços eternos de amor. Sem disfarce, em plena luz, eu posso
céu, onde estou a tremer. Eu me realizo ao olhar para ti, ao olhar para ti. Maravilhoso como tu és bom em mostrar tua face e tomar em teus braços eternos de amor, sem disfarce, em plena luz eu posso conhecer teu amor. O teu amor me enche de esplendor, ilumina meu interior e tudo que há em mim completamente atende o meu clamor. Oh, como é bom te ter, meu Salvador. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor pela sua presença entre nós. Louvado seja o Senhor em ver potencial em Gideão, mesmo sabendo que ele estava em um cenário muito desanimador. Ele disse: vai nesta tua força. É tão bonito ver Deus observando o potencial em nós. Quem sabe o pior erro que você vem cometendo é desacreditar de si mesmo. No revestimento de Deus, meu irmão, as coisas vão e vão e vão e vão firmes, fortes. O Espírito de Deus faz de ti uma pessoa forte. Contra tudo que cruzar o teu caminho. Louvado seja Deus, que prometeu estar conosco todo o tempo, inclusive no dia mau, meu irmão. E o recado que o Senhor nos trouxe hoje, usando a minha voz apenas, mas foi Deus quem lhe deu: eu estou contigo. Aleluia. Diante, ó Deus, de um cenário tão complicado que às vezes vivemos, uma mensagem como essa, meu Deus, vem como um refrigério para nossa alma turbulenta, cansada. Saber que o Senhor está conosco. E saber que o Senhor está conosco não é apenas no dia bom, não é apenas como interesseiro, enquanto podemos produzir algo, mas o Senhor está conosco também no dia mau. Louvado seja Deus. Na noite que o Senhor foi traído, pegou em sua mão do pão, levante aos céus apenas o pão primeiro, e foi dito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Na noite que o Senhor foi traído, pegou do pão, partiu, deu graças e disse: este é o meu corpo que será entregue por vós. Fazei em memória de mim. Este pão que levantamos aos céus representa o corpo de Cristo, que foi moído naquela cruz. Estamos nesse mês de março, na regressiva para a Semana Santa, que nos faz refrescar a memória do tamanho sofrimento de Cristo no madeiro. Obrigado por nos amar tanto assim. Não merecíamos, Senhor, tamanho investimento.
não merecíamos, mas o Senhor apostou em nós. Obrigado por isso. Comei do pão, apenas coma. Ajude os gideões cansados, Senhor. O Senhor viu em um homem cansado um homem de potencial. Quem sabe nesta igreja, meu Deus, tenha muita gente de potencial, porém cansados. O cenário os cansou. E a Bíblia no livro de Atos recomenda: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o Espírito Santo lhe dará poder. É o Espírito Santo de Deus que faz do cansado um forte, um regenerado, um vencedor. Recebereis virtude, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Na mesma noite em que o Senhor foi traído, Ele pegou em sua mão do cálice e levantou os céus. Levantem todos. E Ele disse: este cálice é o da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, Senhor, venha sim. Oh, glória! Este cálice representa o sangue derramado de Cristo na cruz. E Ele derramou o seu sangue para perdão de pecados. Se erramos, Senhor, nos perdoe. Se pecamos, nos perdoe. Queremos manter a nossa vida em santidade contigo. Em o nome de Jesus. Tomai todos. Despreze o copo, mas não despreze a presença de Deus. E esse próximo minuto você orará, aproveitará este envolvimento santo e sagrado de toda uma igreja, e chamará por este investimento sagrado do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. O Senhor vai lhe revestindo agora de poder cristão. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e descerá com poder. O instrumento aumentará seu volume, e você louvará sem esperar por mim. Você adorará, orará ao Senhor agora. Esse próximo minuto é desta igreja para se envolver na presença de Deus, para se envolver nos braços santos e sagrados do Senhor. Clame a Deus, clame pelo revestimento dos céus, clame pelo revestimento
revestimento de Deus, tua vida não será mais a mesma. Ao fluir do Espírito Santo, ao fluir do Espírito Santo, e solte a voz, toda a igreja, em nome de Jesus, quero beber. Sim, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. tu és a fonte, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Para alguém talvez seja um novo cântico, e nós o louvaremos outra vez. Mais volume na voz da Dayana. Cante. Existe um rio, Senhor, Que flui do teu grande amor. que flui do teu grande amor. Mais volume, servo de Deus. Águas que correm do trono. Águas que curam e limpam. Águas que curam, que limpam. Aleluia. Por onde o rio passar, Tudo vai transformar. tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Nos leva a vida do próprio. E esse rio está nesse lugar. Esse rio está Diz. nesse lugar. Levante a mão e a voz. Quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Oh, glória. Sim, Senhor. Levante gideões valentes, corajosos nesta cidade, nesta igreja. Parceiros de trabalho, parceiros de ministério, nos diversos setores que há nesta igreja. Nos abençoe, Senhor, para incendiar outros corações com a mensagem do Evangelho. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Você diga obrigado, Senhor, por estar comigo. Me ajude, Senhor, a nunca duvidar, em nome de Jesus. E você dá uma calorosa salva de palmas, agradecido pela ação do Espírito Santo neste lugar. E Dayana, mais uma vez com palmas. Quero beber. Sim, com suas palmas, engrandeça ao Senhor. Quero beber Toda a igreja. do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero
tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água. Quero ouvir agora a voz do povo de Deus, hein? Diga lá, sua vez. Beber do teu rio, sua vez, cante. Sacia minha sede, lava o meu. Eu quero, não apenas quero como preciso. Eu quero beber fonte de águas vivas. Vamos experimentar, soltar a voz, rasgar o coração na presença de Deus. Tu és a fonte, toda a igreja. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. E aplauda quem merece e diga graças a Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Creia na promessa, não duvide dela, não deixe brechas. Deus é mais, Deus é maior. Jesus está aqui. Jesus sabe do que você precisa. O Senhor é o meu Pai e eu sou seu filho. Mas que o Senhor fale ao nosso coração. Levanta a mão e os olhos para o céu e diga: eu creio, o meu Deus é maior. Amém, gente?